o nosso sempre decano, ministro Celso de Mello, até com algum requinte, tentou estabelecer um critério mais ou menos matemático, mas sempre há uma discricionariedade nesse sentido. Exatamente, é por isso, eu vou detalhar rapidamente, mas detalhar o porquê cada uma das penas será fixada no meu voto. Sabemos que a identificação de circunstância desfavorável ao réu, a depender de sua gravidade, pode ensejar um acréscimo mais intenso na pena do que a presença em outros contextos. A jurisprudência da Corte, cito vários acordos da Corte, diz que não há uma relação matemática, mas em havendo circunstâncias favoráveis, a pena deve ser a pena mínima. Em havendo circunstâncias desfavoráveis, é possível uma majoração entre a pena mínima e a pena máxima. Assim, presidente, em relação ao artigo 59, faço uma única análise, porque vale para todos os delitos. Para a fixação da pena base, revela-se, entendo, acentuada a culpabilidade do réu, pois nessa fase, como juízo de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta, percebe-se que houve enorme extrapolação daquela que é própria da prática da infração penal. Como já consignado, o réu se associou ao grupo criminoso cujos propósitos denotam a recalcitrância e observância de regras mínimas do estabelecimento e manutenção da própria ordem democrática político-social do país, na busca por uma ruptura institucional com um golpe de Estado, intervenção militar e fim do Estado democrático de direito, que demonstra a sua conduta social negativa. É extremamente grave a conduta de participar da operacionalização de concerto criminoso voltado a aniquilar os pilares essenciais do Estado democrático de direito, mediante violência e danos gravíssimos ao patrimônio público, como já registrado e reiterado ao longo desse voto. Tudo porque não aceitou o resultado das eleições e, por isso, queria o fim da democracia com golpe de Estado. Ou seja, os motivos para a prática delituosa também são contrários ao réu. Conforme destaquei, presidente, minha posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho. A democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia da saúde de todos os brasileiros e brasileiras. A democracia é uma construção coletiva de todos que acreditam na soberania popular e, mais do que isso, de todos que confiam na sabedoria do povo, que acreditam que nós todos, autoridades do judiciário, executivo e legislativo, somos passageiros, mas que as instituições devem ser fortalecidas, pois são permanentes e imprescindíveis para um Brasil melhor, para um Brasil de sucesso e progresso, para um Brasil com mais harmonia, com mais justiça social, com mais igualdade e solidariedade, com mais amor e esperança. A prática delituosa do réu foi exatamente contra tudo isso. Foi contra o exercício da democracia, o exercício ou a crença do Brasil democrático, um Brasil melhor. Então, a sua conduta social, a sua culpabilidade são de alta reprovação. Também, presente as circunstâncias do crime, não favorecem o réu. Os atos criminosos, golpistas e atentatórios das instituições republicanas desbordaram para a depredação, vandalismo, que ocasionaram prejuízo de ordem financeira que alcança cifras de dezenas de milhões, para além da perda do viés social, político, histórico, alguns inclusive irreparáveis a serem suportados por toda a sociedade brasileira. A resposta estatal não pode falhar quanto à observância da necessária proporcionalidade na fixação das reprimendas. Por consequentário, já que na primeira fase da dosimetria devem ser sopesadas todas as particularidades do panorama posto, a fim
de que os quantitativos da reprimenda guardem razoabilidade, proporcionalidade, suficiência e adequação para com a hipótese. A dimensão do episódio, isso também é importantíssimo, suscitou manifestações oficiais de líderes políticos de inúmeros países, de líderes religiosos e organizações internacionais, todos certamente atentos aos impactos que as condutas criminosas dessa natureza podem ensejar em âmbito global e ao fato de que, infelizmente, não estão circunscritas à realidade brasileira, à vista, por exemplo, dos lamentáveis acontecimentos ocorridos em 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Assim, as 4 circunstâncias sociais, culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime, motivos para a prática criminosa, são desfavoráveis ao réu. A partir desse estabelecimento que são desfavoráveis, fixo a pena inicialmente do artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Com base exatamente nas 4 circunstâncias amplamente desfavoráveis ao réu, a pena é de 4 a 8 anos de reclusão. Eu fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão. Ante a inexistência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, torno para esse crime a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão. Em relação ao crime do artigo 359-N, golpe de Estado, a pena aqui varia de 4 a 12 anos de reclusão. Novamente, em virtude das 4 circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão. Não há circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, torno para esse crime a pena definitiva em 6 anos e 6 meses de reclusão. Em relação ao dano qualificado, na primeira fase, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59, também, repito, as 4 amplamente desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de detenção e 50 dias multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo. Aqui também não há agravantes, não há atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de detenção e 50 dias multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo. Em relação à deterioração do patrimônio tombado da lei, o artigo 621 da lei 9.605 de 98, a pena é fixada, a pena prevista de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Eu fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo, aqui também porque é amplamente desfavoráveis às 4 circunstâncias judiciais. Se torna definitiva essa pena porque não há atenuantes, agravantes a serem consideradas ou causas de aumento ou diminuição de pena. Finalmente, em relação ao artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada, a pena é prevista de 1 a 3 anos, em virtude das circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão. Nos termos do parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente, major em 1/3 e torna a pena definitiva em 2 anos de reclusão para esse crime. O total das penas e o regime inicial de cumprimento ficam assim fixados, presidente. Consideradas as penas para cada crime acima fixadas e a existência de concurso material, artigo 69 do Código Penal, fixo a pena inicial do réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, em 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. E 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, de 15 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, A e 3º do Código Penal. No caso da pena de 1 ano e 6 meses de detenção, a ser cumprida na sequência, fixo o regime inicial de cumprimento da pena em regime aberto, nos termos também do artigo 33, parágrafo
parágrafo 2º C do Código Penal. Aqui, em relação à fixação dos 50 dias multa para cada um dos crimes que assim prevê, no total 100 dias multa no valor de 1/3 do salário mínimo, digo que, considerando que a pena de multa deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, já que sobre aquela incide as mesmas circunstâncias dessa, dentro do intervalo previsto no artigo 49 do Código Penal, fixo a pena de multa, como anteriormente dito, em 50 dias multa. E 1/3 em virtude da condição econômica do réu, que agora encontra-se desempregado porque está preso, mas, como foi dito inclusive da tribuna, foi empregado por mais de 20 ou 30 anos da Sabesp, uma importante companhia do estado de São Paulo. Também, presidente, foi pedido em relação aos danos coletivos, condenação ao pagamento de indenização mínima, ressarcimento dos danos materiais e morais coletivos. A Procuradoria da República apresentou pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização mínima, conforme artigo 387-4 do CPP, em valor correspondente ao dobro dos danos materiais que forem apontados pela perícia e pelos órgãos de proteção ao patrimônio, objetivando ressarcir também os danos morais coletivos e os danos ao acervo histórico e material. Relembro que nos termos do artigo 91, inciso 1 do Código Penal, são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Já nos termos do artigo 387-4, também do CPP, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido. Nesse sentido, rememoro o que disse anteriormente, que o prejuízo material resultante dos atos criminosos, até o momento, chega a quase 30 milhões de reais, sendo que há danos inestimáveis ao patrimônio histórico e cultural, tendo em vista que obras e bens foram declarados irrecuperáveis. Só no Senado o dano foi de mais de 3.500.000, sem a estimativa do patrimônio histórico e cultural irrecuperável. Na Câmara, mais de 1.200.000, na verdade, no laudo, mas agora já ultrapassa 3 milhões. No Palácio do Planalto, mais de 9 milhões. E aqui no Supremo já chegou quase a 15 milhões de reais. A necessidade de indenização pelos danos advindos à prática dos crimes é indiscutível dos autos. Cito aqui inúmeras jurisprudências das duas turmas e também no recente julgamento do plenário, na ação penal 1025, de relatoria do eminente ministro Edson Fachin, a necessidade da previsão de fixação, a partir da demonstração no nexo causal, da necessidade de fixação do dano moral coletivo ocasionado à sociedade brasileira. Assim, diante da ofensa a direitos difusos, ou seja, pertencentes a titulares indeterminados, os danos materiais coletivos têm função eminentemente punitiva, a razão pelo qual a sua quantificação deve ser guiada primordialmente pelo seu caráter pedagógico. Por tal razão, fixo, e aqui solidário com todos os condenados, o dano moral, fixo como valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos a quantia de 30 milhões de reais a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7.357 de 85. A referida soma deverá ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, em seguida os juros de mora legais a partir do trânsito em julgado desse acordo. Presidente, em conclusão, diante de todo o exposto, rejeito aos preliminares, julgo procedente a ação penal para condenar o réu Aécio Lúcio Costa Pereira a pena de 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, além de 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo, iniciando-se em regime fechado, e fixo aqui o valor do dano moral coletivo, solidário entre todos os condenados, em 30 milhões de reais. É o voto, presidente.